Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons, progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos. E trabalhamos contra as atitudes que contrariem os princípios maçônicos, especialmente aquelas que incentivem violência de qualquer tipo, preguem a censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, que defendam ditaduras de qualquer matiz ideológico, que defendam o uso da força na disputa política e que faça apologia ou defenda a tortura, o crime e outros abusos físicos e psicológicos. E, por fim, que discriminem pessoas por sua origem racial ou étnica, por gênero, por condição social, orientação sexual, política ou religiosa. Meus irmãos, a gente não pode confundir briga com luta, porque briga tem hora para acabar, mas a luta, meus irmãos, a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Sá, eu faço parte da loja Pir Campadella, de São Paulo. E estão também conosco diversos irmãos de diversas organizações maçônicas de todo o Brasil. Esse bate-papo está sendo transmitido pelo Zoom e vai ficar gravado no nosso site, que é irmandadeprogressista.org. O nosso convidado de hoje é José Dirceu. José Dirceu de Oliveira e Silva foi líder estudantil na época do regime civil-militar, foi deputado estadual por São Paulo, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal também por São Paulo e ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula. José Dirceu, boa noite, seja bem-vindo à Irmandade Progressista. Boa noite, Amir. Quero agradecer o convite que me honra, essa oportunidade de poder dialogar, conversar, ouvir, aprender com vocês. Quero expressar a minha concordância e apoio com o manifesto que você acabou de ler. Uma boa noite a todos e a todas. Zé Dirceu, muito obrigado pela sua presença. Eu já começo com a nossa primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise do momento que a gente vive aqui no Brasil, desse momento que me parece tão difícil, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise e como que a gente pode sair desse atoleiro que a gente está vivendo aqui. Nós vivemos um momento, não é único na nossa história, porque nós já vivemos no Estado Novo um regime proto-fascista, uma Constituição que foi copiada da polaca, que era uma Constituição fascista, imposta pelo general Piłsudski, que depois apoiou e lutou ao lado das tropas da Wehrmacht alemã. E também porque já houve um partido integralista no Brasil na década de 30, que tentou inclusive um golpe de Estado, assaltou o Palácio do Catete em 37. Mas depois da Constituição de 88, parecia impensável que no Brasil nós tivéssemos um momento histórico, um ciclo político, que um presidente de extrema-direita, autoritário, que sempre buscou dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura, negacionista, obscurantista, fundamentalista religioso, e principalmente um presidente que se alinha totalmente com a política externa do Império dos Estados Unidos. Mais do que isso, iniciou um processo de desmonte das conquistas políticas e sociais inscritas na Constituição de 88. Vamos recordar que a Constituição de 88 é fruto de 70 anos de luta. Luta da imensa maioria do nosso povo, da classe trabalhadora, e constituiu um Estado, consolidou um Estado nacional que iniciou-se sua construção na Revolução de 30. E também direitos sociais dos trabalhadores, particularmente, da imensa maioria dos brasileiros que são trabalhadores, na Carta. Exatamente o desmonte desse Estado Nacional e desses direitos é o objetivo principal. Aliás, o Bolsonaro nunca escondeu que veio para destruir. Tem pregado o ódio, a violência, armado uma parcela dos seus apoiadores e
buscado incessantemente censurar a imprensa, tem uma política destrutiva com relação à saúde, à educação e, particularmente, à ciência e tecnologia, que é, hoje, já no século XXI, talvez, seguramente, o fator mais importante para a busca do bem-estar social, do progresso, para a busca da paz, a revolução educacional, científica e tecnológica. Bolsonaro negou praticamente tudo o que pregou na campanha eleitoral com relação à administração pública, à moralidade administrativa, à impessoalidade do cargo, e se aliou com forças políticas, particularmente o capital financeiro bancário e partidos que são nominados do centrão, mas na verdade são partidos da direita liberal. O Brasil tem duas direitas liberais muito claras, neoliberais. O PSDB, o DEM e o MDB por um lado, e o PP, o PL e o PRB por outro lado. As esquerdas, os partidos progressistas e os democratas, os nacionalistas, têm travado uma luta, não só pelo impeachment do Bolsonaro, mas para impedir esse desmonte do Estado Nacional. É um período especial porque a tutela militar se expressou claramente, novamente, no Brasil. Não só no Twitter, que o Vilas Boas, como comandante do Exército, publicou para pressionar o Supremo Tribunal a não dar aquilo que agora está mais do que comprovado, era de direito e justiça para o Lula, era a sua liberdade. Também pela presença de praticamente 14 dos 17 generais daquele Estado-Maior no governo Bolsonaro. Muitos já foram decapitados e humilhados por Bolsonaro. E na presença de mais de 6 mil militares no governo e fatos que em qualquer outro país seriam intoleráveis, como a entrevista do ministro da Aeronáutica, depois apoiada pelo ministro da Marinha, a revista Veja, os manifestos do ministro da Defesa e os 3 comandantes sobre a CPI, para pressionar a CPI, ou manifesto praticamente apoiando o governo, que foi o segundo. É algo inacreditável. Felizmente, forças políticas, não só de esquerda, mas democráticas, inclusive grande parte dessa força de direita liberal, e o próprio Supremo Tribunal Federal e a maioria do Congresso Nacional se opuseram à investida que foi, o auge dela foi dia 7 de setembro, de Bolsonaro. Portanto, nós vivemos um momento de emergência, emergência nacional, que está em risco a democracia e o Estado Nacional. E o mais grave, uma tragédia humanitária nacional, porque a política criminosa, porque esse é o nome, do presidente do seu governo, porque a CPI expôs as vísceras dessa podridão que foi a sabotagem explícita à vacina, ao progresso, à ciência, à saúde, a sabotagem ao isolamento social, mais do que necessário, como está provado em todo o mundo, e a sabotagem também até a máscara. Recentemente, ele foi capaz, para nos expor mundialmente ao ridículo, dizer que a vacina podia ocasionar a AIDS. Algo assim que qualquer outro país do mundo, eu creio que ele teria sido internado, interditado judicialmente e internado. Evidentemente que o Bolsonaro não é um fenômeno brasileiro, nem é um fenômeno, uma questão pessoal, é um fenômeno político, é um choque de cultura, choque de épocas, de civilizações, de pensamentos, de modos de vida. Se nós assistimos a TV Record um dia e no outro dia assistimos a TV Globo, nós vamos pensar que estamos em 2 séculos e 2 países. Isso não significa uma valoração moral nem uma condição daqueles que defendem as ideias conservadoras ou neopentecostais, religiosas, certo? Ou defende uma série de valores morais para a família. Não se trata disso. Se trata que a sociedade
evolui, se desenvolve, e ela precisa questionar essas questões democraticamente, não pela violência, não pela imposição, como quer Bolsonaro, como quer setores dessa base ideológica, social, política que ele tem. Portanto, por isso que o Bolsonaro resiste com 25%, 30% de apoio popular, porque há uma cultura política, uma cultura de modo de vida, uma cultura religiosa que dá a ele essa base. Mas a verdade é que 2/3 do país se opõem a Bolsonaro. Isso não só se expressa nas pesquisas de rejeição do governo dele, de reprovação dele do governo, como também no apoio a outros candidatos, não só e particularmente o ex-presidente Lula, que teria hoje metade dos votos praticamente válidos do país, mas também a candidatos que se opõem ao Bolsonaro, como Ciro Gomes e outros que são da direita, que estão aí se apresentando como o ex-ministro Mandetta, como Dória, governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como o próprio general Santos Cruz, como o ex-juiz Sérgio Moro, o juiz declarado suspeito, cujas sentenças foram anuladas na 13ª Vara, porque se utilizou do cargo e de uma investigação chamada Lava Jato para fazer uma perseguição política para fins políticos, eleitorais, partidários, como depois ficou mais do que provado quando assume o Ministério da Justiça e agora é candidatíssimo a presidente da República. Portanto, é necessário que todas as forças políticas democráticas, progressistas, se unam na oposição ao golpismo, e ao autoritarismo de Bolsonaro. E é necessário também compor uma alternativa, porque não se trata só de uma questão de autoritarismo, se trata de uma questão de modelo econômico, de projeto de construção nacional, desenvolvimento nacional. Bolsonaro abraçou o neoliberalismo que praticamente está sendo enterrado no mundo. Basta ver as medidas do presidente Biden ou as medidas que a Europa adotou agora, o pacote de 3,4 trilhões de euros, a presença do Estado para o desenvolvimento científico-tecnológico, para o combate à pobreza, para a proteção da criança, para a proteção do idoso, para o desenvolvimento da saúde pública, para a proteção do aposentado, para a reorganização, da reindustrialização, reorganização das cadeias produtivas, para enfrentar a questão climática, para fazer uma revolução energética, inclusive para combater a desigualdade social. Enquanto aqui nós estamos na contramão disso, teto de gasto, regra de ouro, corte de gastos sociais, privatizações, abertura comercial e financeira. Depois, não sabemos por quê, que nós estamos com uma inflação de 10,5%, estamos com o dólar caminhando para 6%, e agora a taxa de juros pode ir para 8,25%. Isso significa que cada ponto na dívida, a Selic, é 40 bilhões a mais na dívida pública. Então, se nós estávamos com 2, vamos estar com 8,25, nós estamos colocando quase 250 bilhões. Por isso que é ridículo discutir se devemos ou não gastar 30, 50 bilhões com auxílio emergencial. Claro que devemos, porque o povo está passando fome, a miséria, a pobreza. E vejam bem, o principal elemento dessa crise, inclusive dessa estagnação com a inflação, foi a resistência de Bolsonaro no isolamento social, na máscara e na vacina. Porque se nós tivéssemos vacinado, o Brasil tem capacidade para vacinar em 90 dias 80 milhões de brasileiros, como aliás está sendo provado, né? Se ele tivesse sido consequente com a ciência, bastava isso, né? Porque um presidente ele se cerca de cientistas, né? De acadêmicos, né? De homens do povo também, de lideranças sociais, políticas, religiosas. Ele procura, evidentemente, o conselho da ciência, né? Da experiência histórica. Não foi isso que ele fez. Por razões de poder, de ambição e de poder, ele sabotou. E aí o retraso da retomada do desenvolvimento e também o fracasso. Porque depois de 5 anos de Temer e Bolsonaro, se nós olharmos essa política econômica neoliberal, se nós observarmos da Colômbia até o Uruguai, essa política foi repudiada, inclusive, com revoltas populares no Equador, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, e com vitórias eleitorais ou empates, como, apesar da derrota, como aconteceu no Uruguai e no Equador. Mas no Brasil, eles insistem
um modelo econômico que fracassou, porque o resultado está aí. O Brasil não vai crescer o ano que vem. Esse ano não vai crescer, porque, na verdade, está carregando, né, estatisticamente, a queda do PIB de 2020. Né? Nós não estamos crescendo em 2021. E não vamos crescer em 2022. O emprego que está sendo recriado é o emprego das atividades que estavam paralisadas por causa da pandemia e do isolamento social. Não é a criação de novo emprego. Até porque, com a revolução tecnológica, nós já passamos pela automação, estamos na robotização e também entramos na inteligência artificial e no 5G. E também por causa da reforma previdenciária, trabalhista, hoje a metade da população economicamente ativa está de braços caídos, ou desempregada ou semi-empregada. Quer dizer, trabalha, mas está desempregada, ou na informalidade, o que é uma barbaridade, porque é um potencial humano, que é o principal potencial da economia, que não é o capital, não é a matéria-prima, né? Não é a energia, é o cidadão, a cidadã, o ser humano. Né? Aliás, a economia que não serve ao cidadão, ao ser humano, se a economia vai bem, o povo vai mal, está errado. Né? Então, nós estamos vivendo um impasse, mas esse impasse está às vésperas de ser resolvido, porque eu acredito que a maioria do povo brasileiro, nas urnas, como em 74, depois de 6 anos de crescimento econômico para cima, não para baixo, de concentração de renda, de aumento da pobreza, da miséria, da imensa maioria do povo, o povo foi às urnas e votou no MDB. Votou 16 senadores, só um Arena elegeu, porque os outros 3 eram independentes, e 44% dos deputados. Acredito que o povo brasileiro dará uma resposta nas urnas em outubro, dia 2 de outubro do ano que vem. E o candidato, que evidentemente eu apoio, luto por ele, que pode vencer essas eleições, é o ex-presidente Lula, que já mostrou como é governar, tem um legado, né? Tem uma obra. Certo? O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo, com o fio da sua história, que é um país soberano, um país democrático e um país que tem, por ser 5º país em território, 6º em população, uma das 10 maiores economias, tem indústria de base, ser desenvolvido, apesar da pobreza e da miséria, pela concentração de renda e riqueza. Um país que tem soberania de alimentos, energética, tem soberania científica, um país que tem um dos maiores mercados internos do mundo, uma das agroindústrias, com todos os seus problemas e mazelas, mais moderno, não tem todas as condições de se desenvolver, basta distribuir renda, basta colocar dinheiro no bolso do povo, criar emprego. Por isso, quando se fala que nós vamos criar um auxílio emergencial ou uma Bolsa Família, que ele está querendo destruir, esse dinheiro volta para o circuito econômico, compra bens de consumo, paga imposto, produz e atrai investimentos, inovação, desenvolvimento, idem o aumento do salário mínimo, da Previdência, idem os gastos sociais. O Brasil é um país que tem todas as condições para se desenvolver, basta olhar os principais problemas nossos, nós podemos resolver aqui dentro do Brasil, que é o saneamento, que é a infraestrutura, que é a pobreza de 1/3 dos brasileiros. Basta você desconcentrar através de uma reforma tributária e do sistema bancário e financeiro, porque hoje grande parte da renda da classe trabalhadora é expropriada pela estrutura tributária, que no resto do mundo distribui renda em vez de concentrar, porque cobra da renda e da riqueza, não de bens e produtos, e aqui nem lucros de dividendo paga imposto. Imposto de renda no Brasil é ridículo. Grandes fortunas, heranças. E mais do que isso, temos centenas de bilhões de dólares no exterior sem pagar impostos, que ficou provado agora. Então é preciso uma revolução social que distribui a renda e a riqueza, e é preciso um novo programa e projeto econômico para o Brasil, de reindustrialização, mas já enfrentando a questão climática, ambiental, energética, enfrentando também as novas questões do século XXI, que é o desaparecimento do emprego em massa industrial. E a juventude que está aí, que nasceu entre 95 e 2005, na expectativa de uma oportunidade, de um lugar ao sol, e que não encontrará se nós não mudarmos. E com certeza se levantará contra isso. Sou otimista, acredito que o Brasil se reencontrará consigo mesmo. Muito obrigado.
Zé Dirceu, a gente está com uma fila de perguntas aqui, são temas importantes e instigantes, mas antes de passar para o irmão Juca Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, só queria pegar um gancho na sua fala, que apesar de todo esse quadro, a gente tem um apoio resistente ao atual governante de em torno de um quarto, 25% ou mais, que resiste esse apoio, apesar de todo esse quadro e apesar de haver outras perspectivas. Eu queria que você avaliasse por que esse apoio ele permanece assim tão forte. Será que a gente o brasileiro é tão fascista assim? Não. Se você olhar o povo brasileiro, já falei de 74, depois a Arena nunca mais ganhou eleição. O MDB, inclusive, fez maioria na Câmara e no Senado em 86. Em 82, os principais governadores eram de oposição, do PTB, do PSB, do próprio MDB. E se nós olharmos 1989, o Brizola, o Lula e o Covas tiveram 45% de voto naquela eleição, que o Collor foi para o segundo turno com o Lula e venceu o Lula com os métodos que nós hoje todos podemos avaliar. Vejam bem, em 2018, depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma e da Lava Jato, do processo sumário político de exceção, que depois foi anulado, e o juiz decretou suspeito que levou o Lula à condenação e à prisão, no primeiro turno, o Ciro, o Boulos e o Haddad fizeram 45%. Então, o nosso povo tem um lado, tem partido, vamos dizer assim, o Partido Nacionalista, o Partido Progressista, o partido que vê um papel no Estado, né, para a distribuição de renda, né, para a proteção, para o desenvolvimento nacional. Então, eu acho que o nosso povo é progressista, nacionalista. Agora, evidentemente, como toda a sociedade, há outras visões, né, outros interesses de classe. O Brasil tem um poder econômico, mediático, né, judicial, certo? Muito concentrado na mão das elites, né? E nós vimos o papel que o Ministério Público e a imprensa jogaram na Lava Jato, que, inclusive o papel que os Estados Unidos jogou na Lava Jato, porque é um problema muito crucial no mundo hoje, que é a decadência da hegemonia norte-americana e da economia norte-americana e a ascensão da China, da Rússia, da Índia, da Turquia, do Irã, e amanhã do Brasil, da Nigéria, né, porque a África não vai ficar parada, da Indonésia. Se vocês observarem, quando surge o pré-sal, surge a oportunidade de nós termos uma renda do petróleo, que nós podíamos estar exportando 30%, 40% a mais de petróleo, não importando gasolina, importando o preço internacional do petróleo e levando essa tragédia nacional, que é o aumento do gás, da gasolina, do diesel, né, que é um escândalo, porque não tinha nenhuma necessidade, bastava refinar a gasolina e produzir aqui. Nós não temos que alinhar com os preços internacionais. Se o custo nosso aqui, entendeu, não tem nada a ver com o custo de $84 do petróleo internacional. Nós produzimos dólar por 10%, petróleo por 10% desse valor. Entendeu? Então, é uma coisa completamente absurda que está acontecendo. Então, eu acredito que o povo brasileiro tem uma posição majoritariamente. Agora, como eu disse, uma parcela importante da sociedade não é nem hoje por influência dos meios de comunicação, porque se nós observarmos a Rede Globo, ela, apesar de defender o modelo neoliberal, e a maioria da Câmara e do Senado também, ela defende a igualdade de gênero e de raça, condena a homofobia, ela defende o meio ambiente, a democracia, até a questão da desigualdade social ela expõe. Então, porque as elites cosmopolitas das classes médias urbanas, apesar de serem conservadoras, serem neoliberais, não estão em sintonia, né, com o modo de vida, de pensamento que o Bolsonaro representa. Então, são realidades que existem. Aquilo que eu falei também, é mundial esse pensamento conservador. É uma reação à destruturação do capitalismo e da classe trabalhadora industrial, a reorganização do capitalismo, a financiarização do capitalismo, levou a uma situação que o Biden faz um discurso dizendo que é preciso fortalecer os sindicatos, estimular a sindicalização e recriar uma classe trabalhadora. O que aconteceu no mundo capitalista? Se vocês observarem, a luta política nos países capitalistas é entre a extrema-direita e a direita. Agora é que o progressismo
começa de novo a voltar na Europa. Por quê? Porque a globalização e a financiarização da economia levou a uma tal concentração de renda que começou a haver um subconsumo e uma destruição das classes médias nesses países, e deu espaço para o fascismo, né? Para o neofascismo, para o Trump, para o Salvini, para o crescimento da alternativa na Alemanha, para Le Pen na França, para o crescimento na Áustria, na Bélgica, na Holanda, da direita, da extrema-direita. Isso é um fenômeno mundial, é uma crise que está vivendo o capitalismo neoliberal, que se expressa nesse embate cultural, político e ideológico também. Você vê que na Hungria, o presidente da Hungria, ele começa a voltar aos símbolos nacionais do passado da Hungria, né? Começa a retomar o nacionalismo de um país que, como é a Hungria sem a União Europeia. Então, é um fenômeno mundial. E a própria postura da Grã-Bretanha saindo da União Europeia, com as consequências que nós estamos vendo. Então, nós temos, na verdade, um fenômeno mundial que se expressa aqui no Brasil também, como eu já disse, num choque de civilizações, de culturas. Irmão, eu gostaria de passar a palavra para o irmão Juca Ribeiro. Antes disso, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Paulo Caires, que é nosso convidado da Irmandade Progressista para o mês de dezembro. Obrigado pela sua presença, Paulo Caires. Gostaria de passar a palavra para o irmão Juca Obrigado, Ribeiro. eu que agradeço. Um abraço. Paulão, um abraço. É importante essa nossa posição, é importante a nossa presença, o nosso trabalho, para mostrar que a maçonaria, embora muitos pensem que a maçonaria é conservadora, a maçonaria ela se tornou conservadora, e a maçonaria, em sua origem, ela é progressista, e a gente não pode apoiar de forma alguma atitudes que vão contra os princípios da maçonaria. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o irmão Juca Ribeiro, que ele é membro da loja Comércio e Artes, a famosa e grande loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro, irmão Juca. Opa, boa noite, meus irmãos. Boa noite aos oficiais que coordenam a reunião de hoje, na figura do irmão Amir, né? Constantine, que está aí também, ainda não vi ele, mas está em algum lugar aí localizado, né? A irmã Dulce está aí, o irmão Neemias, acho que também está presente, enfim, todos os irmãos. Disseu, nós estivemos juntos há uns 7 ou 8 anos atrás, numa reunião da CNB. Então, é um muito prazer, é uma alegria estar te revendo de novo, com saúde e disposto para a luta. A minha pergunta é a seguinte. Obviamente, você já explicitou que a direita sempre esteve presente na sociedade brasileira, na civilização brasileira. Mas eu acho que agora temos uma peculiaridade. Nós temos uma direita orgânica, estruturada na forma de partidos políticos, né? Bastante fragmentada, mas na forma de partidos políticos. E temos uma direita social, né? Fragmentada também nas instituições da sociedade, como igreja, canais de comunicação. E temos também uma direita estruturada em canais de formação, chamados institutos de formação conservadores, né? Aqueles institutos liberais, aquelas casas liberais, onde formam quadros orgânicos conservadores e de direita. Portanto, me parece que eles têm um projeto de longo prazo, independentemente do que é o bolsonarismo orgânico. Tendo em vista a possibilidade da vitória do campo popular e progressista representado pelo Lula, qual seria o nosso maior desafio em relação ao equilíbrio político, né, e ao equilíbrio do governo popular e progressista, tendo em vista a pressão dessa direita orgânica, estruturada, que independe do bolsonarismo, e que o bolsonarismo é apenas um componente que faz parte da construção desse imaginário conservador. Como seria a nossa permanência de governo
nesse ambiente de enfrentamento permanente, sobretudo ainda tendo uma direita partidária representada por um Congresso ainda conservador. Ô, Juca, nós já temos experiência, nós governamos 14 anos, 15 anos, o Brasil. Nós temos que fazer um esforço político, vincular a eleição presidencial à eleição parlamentar, organizar uma campanha na sociedade, os partidos que sustentam e apoiam o Lula, para formar uma bancada, em primeiro lugar, formar uma bancada que dê condições para o governo realizar as mudanças que o país exige e que nós propomos. Segundo, nós temos que criar um movimento político, popular, para sustentar o governo, mobilizar a sociedade. Nós não podemos tomar o que está acontecendo nesse momento como inércia da sociedade ou incapacidade da sociedade de sair às ruas, de protestar, de mobilizar, porque são momentos que se alternam na sociedade. Nós vimos, eu falei, de 69 a 74, mas depois de 74 houve um ascenso das lutas populares até a Constituinte. Depois nós tivemos a vitória do Fernando Henrique e um descenso, mas depois veio novamente um ascenso. E um dos principais erros nossos foi não estimular mobilização, organização, a elevação do nível de consciência política no país. Por exemplo, por que nós não organizamos as mães do Bolsa Família, ou os filhos do ProUni? Entendeu? E assim, todos aqui conhecem as lutas populares sociais, é que está iniciando um novo ciclo de lutas populares sociais no Brasil, com uma nova juventude. Você pode ver que a maioria dos participantes das manifestações são mulheres, são jovens, que são da periferia cada vez mais. Há uma geração que nasceu entre 95 e 2005 que está entrando na vida, praticamente na vida adulta, e social, e política e cultural do país. Sou muito esperançoso com relação a isso. Agora, é preciso que os partidos construam essa maioria parlamentar e construam. Depois nós vamos enfrentar o que nós já conhecemos, né? Que é o poder mediático, econômico, judicial e, inclusive, a tutela militar. Ela não vai desaparecer, nem o bolsonarismo. Porque eu mesmo disse que o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo é uma cultura política, né? É um grupo de interesses. Né? Mas a sociedade brasileira também, e a direita, está muito dividida. Se ela não tivesse dividida, ela tinha um candidato só. Há muitos interesses em choque, muitas visões também. Evidente que nós vivemos uma situação muito difícil política para as esquerdas, né? Por causa da presença do império e por causa da correlação de força e do poder que tem as classes dominantes. Agora, elas têm uma fragilidade. O modelo econômico delas não traz bem-estar social, não traz paz social, não traz progresso social. Elas têm outra fragilidade. Né? A imensa maioria do povo brasileiro está desempregada. Outra fragilidade. Há uma juventude que está chegando na vida. O que eles vão entregar, o que eles vão propor para essa juventude nos próximos anos? Que é um modelo econômico falido no mundo. Então, haverá mudanças no mundo e no Brasil. A direção delas depende da luta política, da luta cultural, da mobilização, da organização do povo. Isso é o papel das entidades sociais, dos movimentos, dos partidos. Né? Então, vai depender muito do que nós somos capazes de fazer agora. Nós temos consciência que a situação do país é gravíssima, que nós vamos encontrar um quadro desalador, assim, é um quadro... Agora, também você pode já visualizar que uma vitória do Lula vai dar um alívio ao país, porque imediatamente vai cessar essa política de destruição do meio ambiente, essa política externa de isolamento e ridicularização do Brasil, vai cessar o ataque à cultura, à educação, à ciência, né? Vai cessar o abandono que está hoje, a destruição de todos os programas sociais, e vai mudar a política econômica. Então, também cria novos movimentos, novas forças. Vamos ver se nós aprendemos com a lição do passado. Irmão, obrigado, Zé Dirceu. Irmão Neemias Freire, membro da loja Pier Campadelo, de São Paulo, tem uma pergunta? Isso. Bom. Peço que seja breve, irmão Neemias, por favor. Sim, boa noite, ministro Zé Dirceu. A minha pergunta é um pouco, já foi tocada em algumas respostas anteriores, mas é o seguinte: a regulação dos meios de comunicação e a reforma do Judiciário e do Ministério Público são pautas de interesse do
PT desde antes da eleição do presidente Lula em 2001. Não por acaso se transformaram nos maiores calcanhares de Aquiles do partido no governo, como bem demonstraram os processos do Mensalão e da Lava Jato. Na sua opinião, o que faltou e o que pode ser feito para que sejam evitados em um novo governo? Todos nós sabemos e devemos procurar difundir, divulgar que a corrupção, a luta contra a corrupção sempre foi um instrumento da direita no Brasil. O Getúlio era o mar de lama que passava embaixo do Palácio do Catete. Eles levaram o Getúlio ao suicídio. O povo impediu o golpe, o povo foi para as ruas. Essa parte da história do Brasil nunca aparece. Em todo o país o povo foi para as ruas, o povo trabalhador, o povo mais pobre. Mas empastelou todos os jornais da oposição ao Getúlio, invadiu a sede dos partidos da direita, caçou os líderes da direita nas ruas, se exilaram, se esconderam em barcos, foram para o exterior. Depois, o Juscelino, mesma coisa, uma guerra contra o Juscelino, era a corrupção. E o Jânio ia acabar a corrupção no Brasil, o Collor ia acabar a corrupção no Brasil. Vocês querem coisa mais absurda e ridícula que isso? E vocês se lembram aqui, os que estão na faixa dos 70 anos como eu, já estou indo para 76. Aliás, hoje é aniversário do Lula, ele faz 76 anos, eu faço dia 16 de março. O golpe de 64 era contra a corrupção em primeiro lugar, depois a subversão. E todo mundo sabe como é que na ditadura militar não só tinha corrupção, mas como ninguém investigava, divulgava, e quem fizesse ia preso. Então, isso aí. Aí vem o Collor. O Collor ia acabar com a corrupção, gente. Então, não é possível. Agora vem a história da Lava Jato. Agora nós estamos vendo, pela Vaza Jato, que eram os procuradores, estavam se enriquecendo, estavam protegendo, vendendo proteção, agora estão aí advogando por 1 milhão, 2 milhões, dando compliance, advogando arbitragem nas empresas que eles acusaram, que eles investigaram, como o Moro. Quer dizer, iam pegar 2,6 bilhões, obrigaram a Petrobras, deixaram espoliar a Petrobras, pagar multas absurdas, entregaram todos os segredos da Petrobras para os Estados Unidos, abriram todos os computadores de todos os funcionários, entregaram. São traidores da pátria. Então, nós temos que enfrentar essa discussão. Mas, agora, fora o problema que a Vaza Jato ainda não foi publicada nem 10%, né? Eu digo que publicar tudo, quero ver como vão ficar muitos jornalistas que colaboravam com a Lava Jato, que eram quase agentes auxiliares da Lava Jato. E agora mesmo eu estava vendo aqui 12 casos de pessoas que tiveram a sua vida completamente destruída e foram absolvidos depois. Como é o caso do próprio Lula. Como é que fica? Ele ficou 582 dias no ano preso. Então é preciso enfrentar essas questões. Agora, nós precisamos também fazer uma reforma política. O Brasil não pode continuar com essa estrutura política. Como é que o Brasil vai ficar com essa estrutura política? Com esse sistema eleitoral unicameral, que é uma jabuticaba nossa. No mundo se vota em lista, ou voto distrital, ou voto distrital misto. Segundo, como é que pode a Câmara dos Deputados não ter proporcionalidade direta? Todo mundo, Câmara dos Deputados, é um cidadão ou uma cidadã, um voto. Se o Estado tem 5 milhões de habitantes, ele elege um deputado. Se ele tem 50, elege 10. É lógico, a Câmara representa a nação. O Senado é que representa e defende a federação. Portanto, os pequenos estados contra os grandes. Porque lá era 2, né? Inventaram o biônimo, precisa voltar a ser 2. É 2 por estado. Tá? Portanto, são 54. Vamos lembrar que 14 estados com 20% do eleitorado fazem maioria na Câmara, no Senado Federal. E o Senado tem mais poder que a Câmara. O Senado é a Câmara Alta Revisora, Senado da Federação, e tem poder que a Câmara não tem, de julgar o presidente da República, de indicar os embaixadores, as agências reguladoras, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, os ministros do Supremo, autorizar o endividamento interno e externo dos estados e municípios, por aí vai. E é Câmara Revisora e tem iniciativa legislativa. Em muitos países, o Senado é Senado da Federação, proporcional à população dos estados também. Tem mais essa. E não tem esses poderes, porque nós copiamos o modelo norte-americano.
na nossa Constituição. Acho que e a reforma política precisa ser feita até para impedir o abuso do poder econômico, as fake news que está caminhando. Então, nós precisamos mudar a estrutura política do país também, não só fazer uma reforma tributária, do sistema bancário e financeiro, reforma urbana, porque as cidades não podem continuar como são com o sistema de transporte. A energia não pode continuar como ela é, e nem a agricultura pode explorar a terra como explora hoje. Isso vai ter que mudar, porque a terra... Alguém tem dúvida do aquecimento global ou da crise climática quando vê essa tempestade de areia que nós vimos aqui no interior de São Paulo? Alguém tem dúvida que está mudando completamente o regime de chuvas e as secas e estiagens podem nos criar uma crise uma hora, porque não há estoque regulador no Brasil, não há segurança alimentar no Brasil, porque se exporta tudo, uma avidez por lucro, não, que não olha nem a natureza. Se está devastando a Amazônia do Pará e do Mato Grosso, madeireiros, garimpeiros, pecuária predatória, agricultura predatória. Não é agricultura, estou falando de toda a agricultura, de todo o agronegócio. Mas o Bolsonaro liberou todas as piores forças que existiam no país, né? Do atraso e da degradação da natureza. Zé Dirceu, só para complementar a pergunta do irmão Neemias, ainda é plataforma do PT a implantação da lei de meios? A implantação? Da lei de meios, regulação econômica dos meios de comunicação. Veja bem, em primeiro lugar, nós temos ou não temos monopólio dos meios de comunicação no Brasil? Tem 7 famílias que dominam ou não? Nós não temos Sim. Uma oligarquia eletrônica de deputados e senadores. Vocês, em qualquer estado de vocês aí, quem é o dono da principal do SBT, da Record, da Globo, da Rede TV? Um deputado ou um senador, não é isso? Quantos jornais tem? A RBS domina praticamente os jornais do sul do país. Isso está correto? Está na Constituição. A partir da Constituição, você aplicar a Constituição. Não tem que ter produção regional, não tem que ter pluralidade. Então, o problema não é que nós vamos censurar a imprensa. Não tem nada a ver com... É a mesma coisa o Ministério Público. O Ministério Público é autônomo, ele não é soberano. Mas ele quer ser soberano. Ele não quer ser controlado. Quer dizer, todos os poderes são controlados. E o parlamento é controlado e o presidente da República, o governador e o prefeito, pela eleição, em primeiro lugar, a cada 4 anos. Em segundo, pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Legislativo e Executivo. E a Justiça tem o Conselho Nacional de Justiça. Eles não querem ampliar a participação da sociedade no controle dele, mas está na Constituição. A Constituição não diz que são os próprios órgãos de poder que se autocontrolam, diz que há um balanceamento e um equilíbrio entre os poderes que se dá pelo controle de um para o outro. É evidente que nós temos um problema grave, tanto no Ministério Público como na imprensa brasileira. Agora, como é que a imprensa se defende? Dizendo que é censura, que nós queremos implantar a imprensa estatal. Mas a Europa conviveu com a democracia com mais de 70 anos com um sistema público estatal de televisão. Não foi isso? O que é a BBC? Entendeu? Então, eu acho que tem muita luta política aí, lógico, são empresas que dão muito lucro e que têm poder político, porque imprensa é poder político, porque a imprensa brasileira não só informa, ela forma. E não é só pelos editoriais. Hoje as notícias são escritas formando. Lógico que nós temos as redes hoje, que também é uma questão que precisa... Por que pode regular as mídias e não pode regular o rádio e a televisão? As mídias não estão sendo reguladas? O Supremo não está estabelecendo censura, na verdade, para as fake news? Veja bem, é uma contradição em si. A própria imprensa hoje, a monopólica brasileira corporativa, exige a regulação da internet, mas não quer ser regulada. Como é que pode? Por que a internet pode e eles não podem? Porque é um poder político. Porque eles usam e são uma força política. A Globo funciona como um partido político em muitos momentos. Como é que ela está funcionando agora nas prévias do PSDB? Ou eu estou falando uma inverdade? Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, né? Partido da Imprensa Golpista. Vamos fazer uma homenagem ao Paulo Henrique Amorim aqui. Viu? Grande amigo meu,
Sempre eu visitava em São Paulo, quando eu ia a São Paulo, jantava com ele, tínhamos longas conversas, um homem iluminado e um lutador sempre. E o Pique E chamava de Pique. foi um carimbo correto que ele fez. Gostaria de passar a palavra para o irmão Werner Freitas, que é membro da loja Francisco da Chagas Barros. Irmão Werner? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, ministro. Boa noite, convidados. Antes, eu gostaria de deixar declarado o orgulho e a admiração que eu tenho pelo senhor, não só pela sua vida política, mas muito mais, no meu ponto de vista, pela sua vida pessoal, que eu acho que foi marcada por duas coisas muito importantes, que são a fidelidade aos seus próprios princípios, e uma coisa muito bacana que eu sempre vi no senhor é a lealdade aos companheiros também. Meus parabéns, Obrigado. ministro. Muito obrigado. Uma questão que eu tenho para mim interessante, e eu acho que relevante para todos que estão participando, é como está sendo construída essa frente ampla de esquerda para apoiar a candidatura do presidente Lula, a possibilidade de adesão de algum partido de centro-direita e ainda, por final, a possibilidade de ainda incluir o partido do ex-ministro Ciro Gomes nessa aliança maior. Muito obrigado, ministro. Bem, acho improvável que o Ciro Gomes participe de uma frente política de esquerda democrática pelo rumo que ele tomou. O PDT é um partido aliado a nós. Aliás, nós estamos aliados na Câmara dos Deputados, tem uma frente de 9 partidos, né? PSB, PCdoB, PDT, PSOL, Rede, PV, Cidadania, PT, estamos aliados. A questão da reforma tributária, agora nos precatórios, várias questões. Lógico que os partidos, nem todas as bancadas seguem a orientação, né, do partido. Nós vimos agora na votação da PEC 5, vimos na Previdência, que 13 deputados estão até na comissão de ética do PSB, porque votaram a favor. Temos problema na reforma trabalhista também, mas é da natureza dos nossos partidos, da nossa realidade. Com relação ao PV, Rede Cidadania, a tendência, no PV há uma parcela que defende o apoio ao Lula, mas a tendência desses partidos é mais buscar um candidato de centro, vamos dizer assim, né? Centro, não, inclusive da centro-direita, porque a tarefa principal é virar a página do bolsonarismo, vamos dizer assim, né? Como meta. Entendeu? O PSDB, o DEM e o MDB estão na oposição ao Bolsonaro, em termos, não o programa econômico. Aliás, o PSDB, depois que se declarou de oposição, tem votado mais coeso com o bolsonarismo na Câmara, né? Com a pauta econômica. Esses partidos vão ter candidatos. Né? O PSDB deve ter um candidato, o DEM se aliou, se fundiu com o PSL, vai ter um candidato. O MDB é o MDB, nós já conhecemos. Pode ter, pode não ter. Né? Pode ter, indicar vice de alguém, tudo. O PP, o PL, o PRB, o PTB e congêneres, lógico que não vão nos apoiar. Pode haver deputados, senadores, diretórios regionais que, por razões regionais, apoiem candidatos nossos e apoiem o Lula. Mas não é uma coisa oficial, não é uma aliança programática. Entendeu? Então, o cenário que eu vejo é assim, a tendência do PSOL, PSB, tendência, e PCdoB apoiarem o Lula. Tem essa discussão de federação agora, que vai ser feita, o PCdoB vai começar a discutir com o PT, com o PSOL, com o PSB essa questão, acho que mais com o PT e com o PSB. Mas também há uma discussão entre a Rede Cidadania, PV, de fazer federação, porque os partidos estão com o objetivo de eleger bancadas, aqueles que não têm como, não têm base eleitoral, social, estrutura, dimensão política eleitoral para eleger o presidente. Então, nós temos que ver como vai avançar. Então, o nosso objetivo é uma frente democrática anti-Bolsonaro ampla e uma frente de esquerda democrática para disputar a eleição de 22. São duas questões que correm paralelas, mas têm objetivos diferentes e têm composições mais amplas no caso da oposição ao bolsonarismo, e menos com relação à disputa de 22, que, evidentemente, o programa do Lula é um programa de centro-esquerda. Muito obrigado, ministro. Gostaria de passar a palavra para o irmão Nadir Gonçalves Júnior, da loja Aurora de São Romão, de Belo Horizonte. Irmão Nadir. Boa noite, ministro.
Boa noite, demais irmãos e irmãs. Uma satisfação estar aqui participando desse debate com o nosso brilhante convidado. Ministro, eu não podia deixar, né, passar essa oportunidade. O senhor que foi alto dirigente do PT durante muito tempo, né, alto funcionário do governo do PT, e assim, sempre tivemos, aqui em Minas Gerais, né, tivemos um governo do PT que, infelizmente, né, na mesma época que da deposição da Dilma, né, foi muito prejudicado, mas me pareceu, né, que o PT, quando ia formar, né, seus gabinetes, ele o fazia de uma forma excessivamente republicana, né? Utilizava as questões de ocupar os cargos com servidores de carreira, servidores de alta competência, qualificados e tudo. E isso, o governo federal era assim, e em Minas Gerais também se repetiu dessa forma. Só que grande parte desses quadros não eram de pessoas republicanas que estavam ali a serviço do Estado. Elas eram pessoas que tinham partido, que tinham lado, né? Gente de direita, gente do PSDB, do DEM, esse pessoal que a vida toda sempre se manteve nos cargos dos estados. Então, assim, a gente gostaria de entender, né, por que o PT não poderia fazer igual eles mesmos fazem. Quando eles chegam ao poder, eles fazem uma limpeza em qualquer um de ideologia de esquerda. E a esquerda chega no poder e fica tolerando, né, esse pessoal que, às vezes, boicota as políticas da esquerda. O que o senhor teria a me dizer a respeito disso? Muito obrigado. Bem, isso depende da correlação de força no Congresso Nacional. Se nós elegemos 257 deputados, você vai constituir o governo majoritariamente com servidores públicos, né, ou quadros técnicos profissionais ou políticos dos partidos que compuseram a coalizão que fez 257 votos. Se você elege 150, 160, você tem que fazer alianças, e essas alianças significam participação no governo. Se nós tivéssemos uma estrutura do serviço público brasileiro majoritariamente de plano de carreiras, eu nem sei se, depois da experiência do Ministério Público, da Polícia Federal, né, tem que pensar duas vezes, você indicaria, desde 22 mil cargos, você indicaria 2 mil cargos. São os cargos políticos, vamos dizer assim. Então, essa é uma questão que depende muito da correlação de força, porque nós, quando chegamos ao governo, mantivemos 2/3 dos funcionários de carreira. Só substituímos 1/3 dos funcionários de carreira com funcionários de carreira. Os cargos de nomeação livre, certo? Nós nomeamos a maioria identificados com o nosso programa de governo. Com as crises políticas, com o não crescimento eleitoral nosso, porque nós caímos de 92 deputados, fomos caindo até chegar a 59, na verdade, porque caçaram no tapetão 4 nosso agora em 18. Entendeu? Então, isso teve um efeito. Nós fomos, se você olhar como é que era a composição em 2023 e 2004 e olhar em 11 e 12, dá vontade de chorar. O PT foi ficando cada vez mais encolhido, entendeu? Apesar que o programa de governo e as políticas estratégicas que contam, nós mantivemos. As alianças não prejudicaram nossas políticas, porque nós não deixamos de cumprir o nosso programa, porque agora nós passamos a ter problema de execução, problema de desvio, problema de sabotagem, problemas de não realização de políticas mais setoriais, que é isso que você citou. Então, acho que isso depende muito da nossa capacidade de fazer uma campanha eleitoral agora, em 22, vinculando a eleição do Lula à eleição de deputados e senadores ligados a ele, governadores, deputados estaduais. Tem que fazer uma campanha pública massiva, ampla, forte nesse sentido. Obrigado.
Zé Dirceu, agora a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Existem algumas perguntas aqui chegando, majoritariamente sobre alianças, questão de alianças que foram feitas eventualmente com o Renan, com o Início, com alianças que foram feitas com o atual presidente da Câmara. Acho que vão mais ou menos nessa linha de argumentação. E a questão de ser refém do Centrão, né, vai também nessa linha de mudança estrutural na política, reforma política e eleger deputados alinhados, né? Viu, Uma Amir? coisa que o Lula, Viu, o Lula Amir? sempre disse foi... Amir, hoje por hoje, o Estado hoje, é provável que o DEM, o MDB e o PSDB percam deputados e que o PSD se fortaleça. Certo? O PP, o PL devem crescer, já aconteceu isso na eleição municipal, e o PRB. O problema é que nós, o PT, o PSD, o PSDB e o PSOL, precisamos dobrar de tamanho, ou crescer 50% pelo menos. Esse é o nosso desafio. Nós temos 125, 130 deputados, precisamos ir para 200. Porque isso, se vocês se lembram que no começo do governo, a orientação que o presidente me deu, que eu era articulador político, além de ser o chefe da Casa Civil, mas antes ainda de assumir os cargos, era constituir uma aliança, certo, com o MDB. No final, isso não foi possível. O MDB não participou do ministério, da primeira composição do governo. Acabamos nos aliando com vários partidos da centro-direita, e as consequências nós vimos depois. Depois, o mensalão, o MDB entrou para o governo, né? Foi até o Início que foi ministro das Comunicações. Então, essa é uma questão que depende muito da composição da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, todo o esforço nosso tem que ser para crescer o PT, voltar a ter 90 deputados, entendeu? Aumentar o número de deputados do PSB, do PDT, do PSOL, do MDB, do PSB. Entendeu? Esse tem que ser o nosso esforço. Essa é uma disputa política. O presidente Lula ele chegou a afirmar que, quando questionado por esse tipo de aliança, ele falou assim, ele chegou a afirmar, né? Eu governo, as pessoas elegeram, eles foram eleitos, eu tenho que governar com as pessoas que foram eleitas. Então, é mais ou menos nessa linha que existe uma política na prática, né? Não. O problema é o seguinte, a nossa Constituição foi sendo construída por parlamentarismo, por isso que tem medidas provisórias. E quando chegou na hora, foi aprovado o sistema presidencialista. Então, nós vivemos um semipresidencialismo, um presidencialismo de coalizão. Esse é um problema. Não é um problema, essa é a estrutura política que nós temos. Nós já falamos da questão da reforma política, que precisa. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos. Como mitigar essa realidade? Com a ampla mobilização popular, com a elevação do nível político da sociedade e com a reforma política. Zé Dirceu, a gente vai se encaminhando aqui para o final. Eu queria fazer uma última pergunta, eu não sei se haverá tempo para responder, mas eu tenho aqui uma última pergunta, que é a seguinte. O que levou o governo Dilma e sua base aliada, que era uma base aliada robusta, imagino, no começo do segundo governo Dilma, né, a ser incapaz de resistir ao movimento que culminou no golpe parlamentar, o conhecido golpe do impeachment, né, de 2016, e que tipo de interesse que foi satisfeito ou insatisfeito dentro desse processo, né? Por que não foi possível resistir a esse golpe? Primeiro, porque o Império não tolera o Brasil independente, soberano, desenvolvido, porque o Brasil é uma potência. E o pré-sal e as políticas que nós estamos construindo iam mudar o Brasil. E principalmente a integração sul-americana, os BRICS, a relação com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul. Segundo, porque nós estamos empoderando o povo de consciência e poder. Terceiro, porque nós vimos reeleger. O Lula ia ser candidato. Se o Lula fosse candidato, se o Haddad teve 32 milhões de votos e quase ganha no segundo turno, vocês imaginam. Terceiro, porque as elites resolveram. Lembra que acabou a eleição, a Aécio começou a conspirar para dar um golpe? Negou o resultado, não reconheceu, foram pedir o impeachment, foram
Tribunal de Contas, foram para o Tribunal Superior Eleitoral, eles não aceitaram, eles decidiram dar um golpe. E nós não tivemos capacidade e força, faltou o povo, vamos dizer assim, para resistir ao golpe e o processo sumário, depois a condenação e a prisão política de exceção do Lula. Então, nós precisamos entender o cenário internacional, entender o cenário interno. Não é a primeira vez, né, que eles dão um golpe. Vamos lembrar que eles deram o golpe. Em 50 tentaram dar um golpe, e falaram que o Getúlio precisava de maioria absoluta, não estava na Constituição isso para ser eleito. Deram um golpe em 55, que o Lott deu um contragolpe. Tentaram 2 insurreições em 57 contra Aragarça e Jacarecanga da Aeronáutica contra o Juscelino. Deram o golpe em 61, que o Brizola derrotou com a mobilização do povo, com a cadeia de legalidade armando o povo, com o apoio da Brigada Militar de parte do Terceiro Exército, que é o Exército, foi expurgado em 64 dos democratas, socialistas, nacionalistas, virou um exército monolítico e hoje neoliberal, privatista, pró-Estados Unidos, reacionário, conservador. E golpista, né? Porque ficou claro, é só ler o livro Memória e só ver o discurso do Bolsonaro para entender. Eles se consideram tutores do país, que são poderes moderadores, que são árbitros do país, são nada. Eles têm que submeter o poder civil. Aliás, a própria Escola Superior de Guerra ensina que a síntese de todos os poderes é o poder civil, né? Eles deviam seguir esse ensinamento deles. Então, eu acredito que nós temos que analisar o contexto que se deu isso, né? Como é que se... E vamos lembrar que em 64 eles deram um golpe e ficaram esses 21 anos no poder. Foi o povo que derrubou eles nas urnas e nas ruas, né? Depois fizeram uma transição por cima, que é um problema da nossa elite, em vez de radicalizar a democratização, inclusive punir os torturadores assassinos e colocar as Forças Armadas debaixo do poder civil, permitiram que praticamente as Forças Armadas continuassem como um pequeno Estado dentro do Estado, que, aliás, o Ministério Público também quer se transformar. Eu acho que existe a necessidade também de democratizar o Estado brasileiro. Eu vou ter que me despedir de vocês, deixar um abraço a todos e todas que eu tenho no compromisso. Obrigado pela sua presença aqui na Irmandade Progressista. Quero dizer Eu que agradeço a receber, oportunidade. ter conversado aqui com a gente. Estou sempre às ordens, só me convocar, viu? Um grande abraço a todos. Grande abraço. Muito obrigado. Viu? Saúde. Grande abraço, Zé de Silva. Saúde, Zé. Obrigado. Ô, Enzo, se cuida, hein, Enzo? Você acabou de ser operado, eu nem devia estar aqui, viu? Vou te puxar a orelha aí daqui a pouco. Um abraço, um abraço. Os convidados, meus irmãos, eu gostaria de dizer que essa reunião ela vai ficar gravada no nosso site, que é irmandadeprogressista.org, e vai estar disponível nos próximos dias. Obrigado, boa noite a todos, gente.